Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, preste atenção, preste atenção. Tem que falar sobre isso. Tem gente que fala assim, o dízimo acabou. Presta atenção. Não precisa mais devolver o dízimo. Deus não quer que devolva mais dízimo. Não tem mais sacerdote, não tem mais nada. Presta atenção. Quando Deus estipulou o dízimo, é porque ele separou a tribo de Levi para a obra. Deus não precisa de dinheiro. Quando a Bíblia fala roubará o homem a Deus, é porque Deus te mandou, você não obedece, então você está furtando. Quando Deus te manda ir nos hospitais, nas penitenciárias, você não vai, você está roubando aquilo que Deus mandou você fazer. Você está defraudando a ordem do seu Deus, do seu Criador. A palavra servo é escravo. Jesus nos comprou para trabalhar em prol dele. Então, quando você não vai na favela, quando você não vai nos hospitais, você está defraudando as ordens de Deus. Por isso que Paulo falou, adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade do mundo é inimizade com Deus. O que é adulto? Você está adulterando contra a ordem do seu noivo, do seu Criador. Então, presta atenção. Quando Deus estipulou o dízimo, ele estipulou para sacerdotes, para levitas. Ele estipulou, Deus não precisa de dinheiro, irmão. Deus é o dono do ouro e da prata, só que ele preocupou com a tribo de Levi, o sacerdote. Aí tem gente que fala assim, irmão, os dízimos, me prova se dízimo era dinheiro. Irmão, moeda de troca, tudo que tinha valor naquela época era dízimo. De tudo que a pessoa ganhava, ela devolvia. Era pano para o sacerdote, era cordeiro para o sacerdote comer, era trigo, era soja, era ouro. Naquela época as mulheres usavam. Você pode olhar que Rebeca ganhou do servo de Abraão, não sei se foi brinco. Elas usavam lá as tiaras. As esposas do sacerdote usavam brinco, usavam tudo. Então o ouro era para quê? Para utensílio. Era para o sacerdote também. As pessoas devolviam dízimo do ouro, da prata, do cobre, do bronze. Tudo que a pessoa ganhava, ela devolvia. Era moeda de troca, irmão. Por favor. Às vezes, naquela época de Abraão, é uma época muito antiga. Amém? Às vezes, a moeda de troca era isso. Às vezes, não. Você encontra parâmetros bíblicos provando que a moeda de troca era o que? Era o tecido. O sacerdote, então, se era só mantimento que dá para sacerdote, ele andava nu. Sacerdote precisava vestir. Sacerdote precisava de cavalo para andar. Sacerdote precisava de cordeiro. Sacerdote precisava de boi. Era moeda de troca. Nós temos que tirar isso da cabeça, irmão. Amém? Então quer dizer que ouro, prata, cobre também era dízimo naquela época. Era moeda de troca. Tudo que a pessoa ganhasse tinha que levar para o sacerdote. 10% de tudo que a pessoa ganhava, o sacerdote precisa de tudo, irmão. O sacerdote não precisa só de comida para comer, não, senão ele andava pelado. Aí tem gente que fala assim, acabou os tempos, o tempo acabou em Israel, então não precisa mais de dízimo, irmão. O evangelista lá na África precisa do seu dízimo. Os missionários lá fora precisam do seu dízimo. As viúvas e os órfãos ainda precisam do seu dízimo. Acabou viúvas e órfãos, então? Aonde vocês estão com a cabeça de falar que dízimo acabou porque não tem mais templo? Hoje, se os crentes voltou a ter templo, o templo precisa do seu dízimo. Vai de acordo com a necessidade da obra, porque Deus não precisa de dinheiro, irmão. O dízimo não é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo é da viúva. O dízimo é dos órfãos, as ofertas é dos pobres. As ofertas é para gás, as ofertas é para pagar água e luz daquele que está desempregado, as ofertas é para comprar roupa para os carentes. Amém, irmão? Então nós temos que tirar isso da cabeça, não precisa mais devolver disso. Da onde você tirou isso, irmão? Ainda tem viúva, ainda tem órfão, ainda tem missionários lá que precisam do seu dinheiro. Eles foram para um país diferente, eles não têm emprego, eles vivem da obra. Eles têm que comer, eles têm que beber, eles têm que vestir. Eles têm que pagar aluguel. Então vamos tirar esse trem da cabeça, irmão. Esse trem de dízimo, oferta. Vamos tirar isso da cabeça. O dízimo ainda é válido. O dízimo ainda, irmão, está em vigor. Por favor, irmão, não sejamos leigos. Jesus, naquela época, vivia das ofertas, porque o dízimo ia para o templo, a tribo de Levi, era a ordem de Deus. Jesus não podia quebrar a lei de Deus. Você pode olhar que tinha as mulheres ricas que cuidavam de Jesus, e quando faziam um milagre, era costume naquela época lançar oferta, ele mandava comprar comida com dinheiro de oferta. Agora, dízimo, irmão, até a igreja lá que acompanhava Jesus, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, os discípulos devolviam o dízimo no templo. E quando acontecia um milagre, Jesus falava, vai lá e dá as pombinhas lá para o sacerdote. Jesus mandava cumprir todas as tarefas do templo.
Aquela mulher, quando ofertou, Jesus falou, opa, não dá lá não, dá para mim não. Tinha as ofertas do templo. Eu creio que o Senhor Jesus, desde pequeno, ofertava o templo. Devolvia o dízimo para o templo, porque Jesus não pecou. Se ele não devolvesse, ele pecava, irmão. Por favor, irmão, não sejamos leigos. Jesus foi embora, mas continuou o templo. Aí, quando derrubou o templo de Israel, tinha as sinagogas, tinha os encontros ainda. Amém? Você pode olhar que a igreja só pegou da oferta dos cristãos pobres da Judéia. É o que chegou a nós, mas muitos livros foram perdidos, foram abolidos. Então o que chegou a nós só aquele exemplo das ofertas. Porque a oferta, a igreja primitiva podia tomar posse, os dízimos era para o templo. Continuava lá para a tribo. Continuava lá para quem administrava os trabalhos dos tempos, para a viúva e para os órfãos. Às vezes você fala assim, o povo parou de dizimar, então, e as viúvas e os órfãos? Às vezes, se não tivesse um tempo, ele devolvia para a viúva e para o órfão. Então, nós temos que tirar essa tese, irmão. Dízimo, oferta. Amém, irmão? Nós temos que tirar essa tese. Hoje a igreja é templo e precisa do dízimo, irmão. Não tem como correr disso. Agora, o que os pastores estão fazendo com dinheiro? Comprando carta de 200 mil reais, comprando cabeça de boi, esses trem, vai ver o final da vida deles, irmão. Câncer, lepra, porque estão gastando dinheiro que, erroneamente. Eles podem comer, eles podem beber, mas não podem comprar jatinho, não. Isso é heresia. Comprar carro possante é heresia. Se ele quer um carrinho, compra um popular para não escandalizar as ovelhas. O que eles estão fazendo com o dízimo hoje é errado. Porque o dízimo é para viúva, é para órfão. Amém? É para a obra de Deus, é para missionário, é para evangelista. As ofertas é para pobre. As ofertas é para comprar gás para os desempregados, cesta básica, é para. Entendeu? Então, eles não estão sabendo administrar, eles estão guardando só para eles, conta gorda, morando aonde o Silvio Santos mora, helicóptero, carro bom, casa boa, é tudo uns lobinhos. E os que falam mal do lobo fazem as mesmas coisas, irmão. Tem pastor começando aí que falava mal de lobo, está fazendo a mesma coisa. Passa lá na concessionária de carro, vê um carrão. Por que não? Por que não? É um lobo. É um lobo. Amém? Por que não? Por que não? Mas ele não. Ué, Jesus andava com cavalo branco? Jesus andava com manga larga machador? Amém? É porque eles não seguem o exemplo de Cristo. Estão corrompidos. Porque aquele que segue o exemplo de Cristo não é pedra de tropeço para ninguém. Por que muitos pastores estão passando prova com o que gasta com os dízimos aí? Amém? Por que está escandalizando? Amém? Porque não seguiu o exemplo de Cristo. Não seguiu o exemplo da igreja primitiva, porque dízimo e oferta, irmão, tem que ser entregue ainda nos trabalhadores da obra. Ninguém está trabalhando, nos missionários, evangelistas, viúva, órfão. Dízimo é para isso, oferta é para pobre, é para cesta básica. É porque eles não sabem administrar. Eles estão administrando só para eles. Amém, irmão? E vão pagar para Deus. Rede Record. Estão comprando aí com dinheiro que era para outros fins. Amém? Mas é bíblico, irmão. Amém? Que Deus abençoe. Fica aí por causa de muitos comentários sobre dízimo e oferta, mais um estudo, irmão. É de Deus. Amém? Deus não precisa de dinheiro, ele estipulou isso para a obra. E a obra, que é um geral, precisa da sua obediência. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Que Deus abençoe. Fiquem em paz.